Boa tarde, galera. Nós vamos agora gravar a aula do curso de massoterapia. Esse curso ensina a fazer, é uma introdução à massoterapia, mas eu te ensino o básico de um curso de formação de saúde, que é anatomia, fisiologia, citologia, histologia. E hoje nós vamos iniciar com as células. Vou fazer um resumo para quando as meninas chegarem a gente dar continuidade. Então você que já fez essa parte, vai ficar aí gravado para você revisar, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver. Aí eu acho que dá pra ver. Perfeito. Dá pra você ver também? Já. Bom, como sempre é um curso livre, de acordo com a lei 93/94 de 96. E é um curso livre de práticas integrativas de saúde. E o nosso hoje é Introdução à Massoterapia e a aula de hoje é Anatomia Básica. Então, tudo que é básico na nossa anatomia começa com as células, com a biologia celular, também conhecida como citologia. Ela é a melhor unidade viva do organismo e utilizada para diferenciar ser vivo daquele que não apresenta vida. Então, ser vivo tem célula e o que é inanimado não tem célula, tá? É a estrutura em partículas. Então, com o desenvolvimento dos microscópios, esses estudos foram se aprofundando e o Dr. Hooke criou a teoria celular, né? A partir dos trabalhos do botânico Matthias Schleiden e do zoólogo Theodor Schwann. Foram fundamentais para a construção da história da teoria celular. Ciência não é exata, gente. Ciência é teoria. Então, a gente tem um conceito muito diferente de ciência, porque a gente acha que a ciência vai responder tudo pra gente. E, na verdade, não. A ciência sempre te dá margem para dúvida, sempre te dá margem para que você pesquise e procure descobrir coisas a mais além do que já foi descoberto. Então, a ciência é maravilhosa por isto. Então, só em 1878 que Walter Flemming observou o processo de divisão celular e conseguiu provar a multiplicação das células e como elas ocorriam. Então, demorou um tempão, né? Os primeiros estudos do Dr. Hooke foi em 1665 e só em 1665 e só em 1878 Walter Flemming conseguiu provar o processo celular e como se dividir. Então foram aí 200 anos de pesquisa. Aí o cara vai lá, faz a pesquisa e fala, uau, né? Os ingleses, os americanos começaram com esse negócio. Então o negócio é assim. Mas aí vem outro estudo que aquele escreveu e fala, não, o negócio é assim e mais assim. Não, tá tudo errado, esse negócio não é assim, é de outro jeito. Então a ciência dá margem para isso, para que a gente pesquise e aprenda. Por isso tudo é tratado como teoria, tá? E acredita-se que o primeiro microscópio foi inventado na Holanda por volta de 1590 por Zacharias Janssen e seu pai Hans Janssen. Naquela época, o aparelho não apresentava nenhuma relevância para a ciência. Era como se fosse um brinquedinho, como a lupa, que servia para fazer nosso processo de observação. E com o tempo, os microscópios foram se aprimorando. E aí, dentro dessa brincadeira, eu vou pedir para você pegar uma rolha ali para mim, em cima da pia, pode ser? A gente está aqui com a Cláudia, já está fazendo ela de staff, e assim vai. Com nós é assim. Muito obrigada. Então, esse pesquisador começou a olhar tudo com a lupa e observou, é claro, né, que vocês aí, quem teve na aula viu, quem não teve, depois procura olhar uma treliça com a lupa. E aí ele percebeu que a treliça se dividia em células. Pode olhar.
Maluco. É uma coisa. Aí, ó. E justamente o nosso sistema corporal é todo assim, de células unidas. Então, o coração é um monte de células unidas do tecido do coração. O fígado, um monte de células do fígado. Então, as células são muito importantes. E elas se replicam através de informação, que a gente já chega lá. E aí, esses caras todos aqui conseguiram provar, teoricamente, todas essas observações lá no século XV, século XVI, século XVIII, lá atrás. Esses são amostras de microscópios. Hoje são assim, acredito que até mais modernos que esse. Você já viu o microscópio de perto? Já? Legal, né? Uhum. Aí a gente cospe aqui, ó. Brincadeira, a gente colhe com o espeto a saliva, põe na lâmina e olha através aqui em cima dos olhinhos e a gente vê as cacas da nossa boca, tudo aqui, ó, as bactérias, as células, tudo a gente vê da boquinha da gente quando a gente está lá na faculdade olhando. E aí a gente vê elas mesmo bonitinhas ali se mexendo, se movimentando, muito louco isso. Então esse foi um dos primeiros, ó, olha que diferença, tamanho da lente do bicho, para poder ver alguma coisa. E olha agora, né, tudo assim, tudo chique. O pessoal que estuda hoje tem muita sorte, né? Muita. Tem muita sorte, porque é tudo aqui, né? Tudo. Ai, quero ver um artigo, abriu aqui. Antigamente tinha que ir lá na biblioteca. Quero ver alguma coisa no microscópio, procura no celular. É só procurar no celular, tem tudo lá, né? Mas tiveram primeiro todo o trabalho desse povo. Então hoje a sua lente de aumento do celular começou a partir das pesquisas lá do cara em 1500 para poder montar relógio, montar coisas pequenas, né? Aqueles caras que faziam aqueles barcos, né? Aquelas esculturinhas pequenininhas. Antigamente o relógio era um objeto muito valorizado, aqueles relógios de bolso, feito a ouro, né? Então os caras tinham que estar ali com as lentes para poder ver. Então, hoje, a teoria celular é baseada em 3 pontos específicos, que são esses. Todos os organismos vivos são formados por células. As células são as unidades morfológicas e funcionais dos organismos vivos. E todas as células só surgem de outra célula pré-existente. E aí eu pergunto, como surgiu o homem? Porque se uma célula só nasce de outra célula, de onde me surge Adão? Se é que o mundo começou com Adão. Ou vamos pensar em Darwin, a teoria de Darwin, William Darwin, enfim, o Darwin aí, David Darwin, o cara aí, que criou a teoria de que a espécie foi evoluindo e nós somos evolução do macaco. Beleza. Então nós evoluímos, somos evolução do macaco. E por que o macaco parou de evoluir? A gente não vê mais seres evoluindo do macaco. Não deveria ser uma contínua mutação? Pensando teoricamente. Por que parou ali? Eu imagino que não parou. Eu acho que era um outro tipo de macaco que evoluiu até ali e a gente evoluiu para o outro lado. Então, mas e aí? E aí? Aí a gente desenvolve fala e os macacos de hoje não conseguiram desenvolver? Não. Oi. Então existem assim, perguntas muito básicas que enrola todo meio de campo, né? E é claro que a galera continua estudando. Por isso que a ciência chama de teoria. Então hoje há esse princípio que hoje uma célula só é capaz de se reproduzir através de outra célula. Então não tem como, ser humano tem que ser ser humano, macaco, macaco, galinha, galinha. Ok. Continuem os estudos e continuem as apostas. Vamos ver quem vai acabar aceitando esse processo. Então hoje se admite que as células têm um formato por 3 partes básicas: membrana, citoplasma e núcleo.
E esse formato se destaca que é mais fácil admitir que a célula tem um material genético e todas elas possuem um núcleo delimitado por uma membrana celular, também chamada carioteca. Tem o núcleo, tem a carioteca, tem a membrana e dentro o líquidozinho que é o citoplasma. E as que não possuem membrana nuclear, que não tem uma proteção do núcleo, é conhecida como células procarióticas. Então, são seres procariontes, que aí a gente tem vermes, fungos, bactérias algumas, e tem os seres eucariontes, que somos nós, seres humanos vivos. Aí tem as células vegetais também. Meu, outro dia, tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Uma mulher maravilhosa, assim, uma estudiosa dos povos africanos, falando lindamente do povo de Queto, de Nirum, da África, dos povos antigos. E ela fala lá que da Manúbia, que uma linguagem vem da linhagem do sol, do deus Ra. E ela fala do sol, e do sol que é maravilhoso, que traz vida, e nós fazemos fotossíntese. Aí, gente, você olha o comentário embaixo, assim, ó, é só meio tirando. Porque quem faz fotossíntese é a planta, pelo amor de Deus, tá? Nós consumimos um magnésio muito importante que é adquirido pela planta através da fotossíntese. Então, gente, cuidado com o que escuta, cuidado com o que fala, que o povo acho que ela estava distraída ali, né? Fazendo fotossíntese, mas ela é incrível. Realmente o que ela estava falando é muito sério, é real, mas ela pecou só nessa fala, fotossíntese. Então, ó, presta atenção. Quem faz fotossíntese são as células vegetais, que tem cloroplasto, tá? Humana não. Bom, fica a dica, eu falei. Acho que ela quis dizer síntese, né? Eu acho que sintetiza a vitamina D e tal. Mas a pessoa fica nervosa, né? Então, beleza. Aqui nós temos um modelo de uma célula, um desenho muito simbólico, bonitinho, onde demonstra que o núcleo, a membrana nuclear, lembra a carioteca? Aqui os poros nucleares, porque ela precisa respirar. A famosa, maravilhosa mitocôndria, que tantos os profissionais de ozonioterapia amam, porque é ela que leva oxigênio para o organismo. O retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, outras organelas, centríolo, lisosoma, aparato de Golgi, o líquidozinho aqui dentro que é o citoplasma e essa membrana que é a membrana plasmática. Essa membrana define se a célula é uma superbactéria ou não, porque as superbactérias têm essa membrana com dupla camada de lipídio, dupla camada de gordura. Por isso é tão difícil que o antibiótico chegue lá perto dela, tá? A mitocôndria faz a respiração celular, devolvendo o oxigênio intracelular, tirando o gás carbono, jogando para fora. O aparato de Golgi ajuda nos movimentos de colocar ou não nutrientes para dentro das células. O ribossomo rugoso faz a síntese de proteínas mais densas, mais densas mesmo, tipo carne, né? Aquelas proteínas mais fortes, e o endoplasmático liso de glicosídeos, algumas proteínas mais leves também. Então aqui funciona todo mundo junto, sempre misturado, como se fosse uma grande indústria, entrando e saindo. Informações, gravem essa frase, informações e nutrientes, que é o que a gente vai trabalhar muito com toque, que é a informação do toque via intracelular e falar neurologicamente da memória celular desse processo. Então, a membrana endoplasmática possui sua função principal controlar, né, que entra e sai da estrutura da célula. Ela tem a característica da permeabilidade seletiva, então ela vai saber, tá com muito potássio, tá com pouco sódio, o que precisa, tá com pouco oxigênio, tá com muito oxigênio, o
que nem sempre é bom a quantidade grande de substâncias na célula. Isso também causa disfunção. Tem que ser tudo ali, bonitinho, organizadinho, top, e aí é isso, ok? E o modelo que melhor representa essa estrutura é o modelo do mosaico fluido, que a gente vai mostrar agora aqui. Aqui é uma membrana. Sabe aquela fitinha lá, ó? Olha que legal. Essa fitinha aqui da célula, microscopicamente ela é vista dessa forma. Que bonitinho. Onde tem os tubinhos onde entra proteína, sai proteína. A camada lipídica, como falei na superbactéria, ela tem essas camadas duplas. Tem a parte hidrofílica, que é de água, e a hidrofóbica, que é de gordura. A camada de gordura, que é lipídio, aqui é só lipídio, por isso que, se você usar, por exemplo, melaleuca, ela é hoje comprovada cientificamente a única substância natural, vioral, capaz de penetrar superbactéria, de diluir bicamada lipídica, tá? Células com duas camadas dessa aqui. Vioral? Vioral. E via inalatória. É T3, ai meu Deus. Aromaterapia. E isso também, né? Tanto aroma quanto, por exemplo, a pessoa tá ali com uma infecção, vamos supor, infecção urinária. Eu posso fazer uma pomadinha com melaleuca e passar, fazer uma massaginha que vai ajudar. Ali eu posso colocar uma compressa quente que vai abrir os poros, fazer isso penetrar e melhorar e ajudar muito naquela inflamação. Eu só não sabia vioral. É porque óleo essencial, aí a gente pode tomar uma gota de melaleuca de cada 12 horas. Uma gota de manhã e uma gota de noite. Então faz uma amidalite, por exemplo. Aí uma gotinha sublingual à noite, uma gotinha de manhã. 4, 5 dias você não tem mais nada. Não precisa de bezetacil e não precisa de mais nada. Só ela é capaz de fazer isso. Aí você toma uma gotinha de manhã e uma noite e durante o dia passa ela várias vezes aqui. Ou você vai tomar banho e joga no box umas gotinhas. Você vai inalar. Então pra pneumonia, sabe? Faz creme, passa pra broncolite, faz creme. É fantástico. Fantástico. Mas eu não sabia que podia vioral. T3. E pode, tá? Tem alguns óleos essenciais que a gente... A doTERRA, por exemplo, ela fala que todos os dela podem ser usados via oral. A Atlântica também. A Balsâmia. Hoje é de Serran também, porque na Inglaterra usa-se oralmente com essas proporções, bem mínimas. Mas aqui no Brasil a Anvisa dá uma segurada, né? Isso, porque o povo brasileiro é muito criativo, né? Então tem que tomar cuidado com algumas coisas. Já se automedica demais, né? Isso, aí a Anvisa segura. Mas na Inglaterra, desde que criaram o cultivo, né, a utilização dos óleos essenciais, pode se tomar, sem problema. Então a gente tem aí, olha lá, a anatomia da célula, que bonitinha. A camada dela é dessa maneira, aqui ela foi aberta, ó, que são camadas lipídicas, aqui água, então sobe, passa pela água e sobe os nutrientes, desce, sai, entra, por isso ela é chamada de camada seletiva. E aqui a célula vista no microscópio, no tecido, né? Acho que tem o tecido muscular que foi seccionado, ele mostrando as células desse tecido, formando esse tecido, tá? O citoplasma é um líquido viscoso, presente ali entre o núcleo da célula e toda a parte da estrutura. E ele ajuda na variação das funções das células, né? Elas tanto se movimentam ali, as organelas, como o líquido carrega os nutrientes que essas organelas vão processar. Mas fiquem em paz, vocês não precisam saber tudo isso, ponta da língua, não precisa não. É só para a gente ter noção do que a gente vai fazer, poder entender o que a gente está fazendo. Aqui é uma célula real, vista no microscópio. Então aqui nós temos, olha,
a camada, a membrana, né, celular. Aqui dentro o citoplasma, aqui fora é líquido, que é muito parecido com o do citoplasma, mas líquido morfológico. E aqui o núcleo da célula contendo o nosso DNA, tá? Então vamos lá, retículo endoplasmático liso, síntese de lipídio e carboidrato, endoplasmático rugoso, síntese de proteína, ribossomo, síntese de proteína, complexo de Golgi, função de secreção celular, mitocôndria, processo de respiração da célula, né? Produz energia, faz ATP, lisossomo, organela exclusiva de células animais, só nós temos, os animais. O lisossomo, a célula vegetal não tem. E o centríolo, que possui o papel na divisão celular. Nós temos o peroxissomo, que destrói substâncias tóxicas. Então, quando a gente pensa aí, hoje, no nosso processo alimentar, da forma que a gente se alimenta, da forma que a gente se intoxica com pensamento, da forma que a gente se intoxica com ar poluído, água poluída, tudo poluído na nossa vida, os nossos peroxissomos não dão conta. Os coitadinhos ficam depressivos, tristes, porque a gente precisa ajudá-los. Então, como é que eu ajudo? Porque eu me sinto melhor, então, quando eu uso um vinagre de maçã orgânico, quando eu uso um suco verde, quando eu uso um cloreto de magnésio, quando eu faço tratamento com ozonioterapia, quando eu faço uma drenagem linfática. Porque eu ativo a produção dos meus peroxissomos e eles são responsáveis por destruir as substâncias tóxicas do nosso organismo. Olha que bacana. Então, quando eu toco, faço drenagem, faço uma massagem desintoxicante, uso produtos para desintoxicar, ensino esse cliente a tomar aí um suco verde, eu estou ativando essa parte celular dentro da célula. É uma organela. Olha que bacana. É muito mais profundo a forma que a gente se alimenta, a forma que a gente respira, do que a gente imagina. Né? E isso fala muito sobre a nossa saúde, com muito mais propriedade do que a gente imagina. Então, será que se eu vou fazer uma massagem vai tirar dor? Se a sua dor é provocada por intoxicação, o que você acha? A gente já tem uma função aqui. Incrível, né? E aí o cloroplasto, esse é exclusivo das células vegetais, esse faz fotossíntese, tudo bonitinho lá que a gente falou. O vacúolo é a digestão intracelular e o acúmulo de substância. Então o que o peroxissomo faz? Destrói substâncias tóxicas, essas substâncias tóxicas deixam resíduos, aí o vacúolo vai lá e tira esse acúmulo de resíduo. Então, é um trabalhando com o outro na limpeza desse ambiente e no fortalecimento dessas organelas para que o nosso corpo trabalhe com saúde. Olha como os bonitinhos pequenininhos trabalham, né? Organelas celulares são os pequenos órgãos dentro da célula, junto com essas estruturas funcionais que são delimitadas dentro da membrana celular e ficam ali, incluindo núcleo, mitocôndria, etc. Tudo aquilo ali são organelas. E o centríolo é o feixe de microtúbulos em forma de baril, próximo ao núcleo celular, o centrossomo, onde ele protege o núcleo. Então ele é chamado de centríolo, tá? E responsável pela divisão desses tubinhos, da multiplicação deles, iguaizinhos para que possa acontecer aí a divisão celular. Então precisa, para que o centríolo faça essa divisão de forma perfeita e o ser humano nasça de forma perfeita, precisa que todas as organelas estejam funcionando de forma correta também na hora em que esse ser humano foi fecundado, preparado ali para fazer essa transformação. Os microtúbulos, que são parte do citoesqueleto, né? A célula, ela não tem uma forma definida, mas ela tem um citoesqueleto ali que mantém ela em alguma forma, para que tudo isso fique dentro sem ficar esparramado no líquido intersticial, e sim possa estar ali organizado, tá? E com os microfilamentos também, é a base da estrutura, como se fosse o esqueleto. O humano tem um esqueleto ósseo, né?
a célula tem os microtúbulos e os microfilamentos como esqueleto. Eu vou pausar essa aula por conta que já está com 25 minutos. Depois eu vou ter que mandar para vocês via link. Beijo, gente. Até já já na outra aula.